Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para juntinhos estudarmos um texto da irmã Juliana Gonçalves que se chama Deus Meu, Deus Meu. Este texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na palavra de Deus, que é a Bíblia, uma meditação para cada dia do ano. E lógico, quando estudamos Manancial, individualmente ou em família, nós somos inspirados, exortados e edificados, e nós vamos ter nosso crescimento cristão promovido, e lógico, vai nos engajar cada vez mais com a missão de Deus. Como vocês sabem, não foi eu quem escrevi o texto, foi a irmã Juliana Gonçalves. Por isso que eu vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, né? Gosto sempre de deixar muito claro que cada um de vocês leve, lê a porção bíblica, deve orar, pedir ao Senhor que o oriente, para que Ele fale para você aquilo que você precisa nesse momento, tá bom? Então, vamos orar? Senhor Jesus, que nós possamos encontrar em Ti sempre o socorro que precisamos, que nós possamos entender que o Senhor sempre está conosco, é socorro presente no tempo da angústia. Senhor, que nós possamos entender isso, fala aos nossos corações através da palavra que vamos estudar. É em Teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bom, irmãos, então, o nosso texto é o Salmo 22 e nós vamos ler os 11 primeiros versículos, tá bom? E diz assim, é um salmo de Davi. Meu Deus, por que me desamparaste? Por que estás tão distante de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de aflição? Deus meu, eu clamo de dia, mas não respondes. Durante a noite e não recebo descanso. Tu, contudo, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Nossos antepassados confiaram em ti, tiveram fé em ti e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti creram e não se desapontaram. Quanto a mim, sou verme e não mais um homem, motivo de zombaria do povo, humilhado e desprezado pela humanidade. Ridicularizam-me todos os que me veem, balançando a cabeça e gesticulando. Lançam contra mim insultos, dizendo: volte para o Senhor, que Ele o livre, salve-o, se é que Ele lhe quer bem. Apesar de tudo, foste tu quem me tiraste do ventre e preservaste-me junto ao seio da minha mãe. Desde o meu nascimento fui consagrado a ti. Desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Não fiques longe de mim, pois a tribulação está perto e não há quem me ajude. Amém? É um lamento muito grande aqui, né? Do nosso irmão Davi, o rei Davi. Mas que importante, né? Mesmo diante dos desafios, ele continua louvando a Deus, confiando nele e aguardando a sua resposta. Bom, o nosso texto chama-se Deus Meu, e o versículo escolhido é o primeiro, que fala assim: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Bom, o Davi está ali, o irmão Davi está totalmente cercado por tudo quanto é inimigo e tem que fugir do inimigo principal, que é o rei Saul. O rei Saul tá louquinho para matá-lo, né? Tem ciúme dele, tem raiva, tá transtornado e quer matá-lo. E aí, enquanto Davi tá saindo dessa situação, ele tá fugindo, ele clama, ele busca, ele implora, ele ora para que Deus o proteja, para que Deus o socorra. Contudo, Deus está quietinho. Ele não consegue ouvir a voz de Deus. Deus parece que não está presente. Ele não responde para o irmão Davi. E o Davi pergunta: Senhor, por que você não me responde? Senhor, por que você está demorando tanto para me salvar? Estou aqui agoniado, estou numa situação difícil, enfrentando um maior desafio. Mas Deus não responde nada. Não responde a um questionamento de Davi.
Inclusive, né, irmão Davi, o rei Davi, ele chega a perguntar para Deus: onde está Deus? Porque sua ajuda não chega até ele. Ele não entende, né? Tá desesperado. Então aqui é uma angústia do coração dele. Eu entendo que ele não está sendo rude, nem está sendo audacioso. O que ele está derramando o coração para Deus, dizendo: Senhor, eu não consigo te ouvir, não consigo ver tua resposta. O Senhor não me acorde, por quê? Então, este salmo fala de uma angústia muito grande. E 1000 anos depois, o que aconteceu, né? A mesma coisa foi dito por Jesus lá na cruz do Calvário, né? Ele enfrentou todas aquelas crueldades, aquela humilhação. Uma multidão zombou de Jesus Cristo, cuspiu nele, cuspiu no rosto dele, humilhou, perguntou para ele: aí, ó, você não é adivinhão, aí você não é Deus? Vê aí quem foi que te cuspiu, adivinha? Imagine que raiva, só de pensar nisso, gente, eu morro de raiva. E Jesus suportando tudo aquilo, né? Ele sendo machucado, apanhando. E no fim, crucificaram o nosso Jesus, né? E o que acontece? Sobre Jesus recai todo o pecado de toda a humanidade, de todos os tempos, daqueles que foram e dos que virão, e daqueles que estavam acontecendo ali. Todos os pecados recaíram sobre Jesus. Então, naquele momento, a terra ficou totalmente escura. E aí Jesus Cristo, ele se levanta os olhos para o céu, né, e clama. Ele fala que nem Davi: meu Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Tipo, por que me deixou na mão numa situação dessa, tão difícil, tão ruim, tão sofrida? Então parece para nós, né, que é muito humano, né, da parte de Jesus falar desse jeito, sofrer desse jeito, mas é porque ele se fez homem, habitou entre nós, por misericórdia, né, por nós. Então é bom lembrar que ele, Jesus Cristo, nosso Deus, foi perseguido, e Davi, o rei Davi, também foi perseguido, humilhado, e ambos também se sentiram sozinhos. Então, meu irmão, minha irmã, se Davi e Jesus Cristo se sentiram desamparados, que diremos de nós muitas vezes, né, enfrentando desafios? Mas o que eles fizeram? Ambos se voltaram para Deus para clamar por respostas, para pedir para Deus socorrê-los. Quantas vezes a gente mesmo não se sente assim, né? Perdido, não sabe o que está acontecendo, não sabe como resolver. Muitas vezes somos julgados, ameaçados, somos esquecidos e ficamos tão aflitos, tão angustiados, tão tristes. A gente tem, contudo, um alívio. Por quê? Porque a gente tem na Bíblia uma pessoa como o irmão Davi, o rei Davi, que passou por isso. E temos o exemplo do nosso Jesus, Jesus Cristo. Ele sofreu por nós, ele sentiu por nós todo o sofrimento lá naquela cruz, né? Então, irmãos, irmãos, olha só. Jesus Cristo, ele entende perfeitamente como a gente se sente. Ele sabe. Ele se transformou em homem. Ele deixou a glória dele para vir aqui se transformar em homem e passar pelas mesmas paixões que nós passamos, pelas mesmas dificuldades. Por isso, a gente pode muito bem chegar para Jesus, contar tudo que a gente está passando, e ele nunca mais vai fazer com que nós nos sintamos desamparados. Porque quando nós confiamos em Deus, ainda que tenhamos às vezes a sensação de que ele não responde imediatamente, nós sabemos que ele tem cuidado de nós e não vai nos desamparar. Confie nessa verdade, meu irmão, confie nessa verdade, minha irmã. Deus tem cuidado de nós. E você que está me ouvindo, que ainda não se posicionou ao lado de Jesus Cristo, faça isso agora. Faz uma oração aí no seu cantinho e fala: Jesus Cristo, eu reconheço a sua obra salvadora. Eu reconheço que eu sou pecador e que eu preciso de ti. Eu tenho certeza, meu irmão.
Assim como cada um de nós que já nos achegamos a Jesus, você nunca mais vai se sentir desamparado. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Jesus entende perfeitamente como você se sente. Clame a Ele. Não passe nenhum desafio sozinho, nenhuma dificuldade, nenhuma angústia, nenhuma tristeza. Clame por Jesus. Bom, irmãos, agora eu vou terminar, né? Deixando aqui o meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que nós que cremos que Deus nunca nos desampara, que Jesus está conosco porque Ele passou as mesmas coisas que passamos. Para nós o abraço dá super, mega certo. É muito possível o abraçar. Quero que você também tenha em mente o versículo deste ano. Se não decorou ainda, está em tempo. São 6 meses que nós estamos repetindo este mesmo versículo para que o Espírito Santo possa lembrar você na hora oportuna. Que é 1 Tessalonicenses 5:9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que maravilha, né? Bom, agora eu me despeço, né, com a frase do ano que diz: não tema, Deus já está lá.